Gênesis capítulo 18, verso 14, diz assim: Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Esta foi a pergunta, por sinal bem objetiva, que o mensageiro de Deus fez a Sara, esposa de Abraão. Haverá algo impossível para Deus? O Senhor tinha prometido que ela seria mãe, mas às vésperas de ela completar 90 anos, esse filho ainda não tinha sido gerado. Você considera ser possível uma mulher de 90 anos ter um filho nos dias de hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e da medicina? Que eu saiba, a única privilegiada de toda a história da humanidade foi justamente Sara. Quer dizer, Deus planejou de tal maneira que, quando ela teve um filho, todos tiveram que concordar que havia acontecido um milagre. E foi assim que Isaque, o filho da promessa, nasceu, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Existem épocas na vida em que o nosso Deus, que é bondoso e amoroso, permite que alguma coisa ruim aconteça a pessoas que são boas. Às vezes, Ele não responde às nossas orações, quando e como nós gostaríamos. Aí aumenta a incerteza em nós a respeito de Deus e sobre nós mesmos, nossa vida, nossas possibilidades, nossas expectativas. Ficamos esperando ansiosos que a resposta do Senhor seja sim, e Ele diz não, ou então diz espere. Mas a verdade é que Deus não deve nada a nenhum de nós. Nós, ao contrário, devemos tudo a Ele. Se o Deus dos impossíveis, o Pai eterno, nos der poucos ou muitos anos de vida, se Ele prover ou não todas as nossas necessidades e alguns dos nossos desejos, nosso dever será sempre obedecer a Ele, louvá-lo e adorá-lo. Sara passou grande parte da sua vida esperando. Ela esperou pela terra prometida, esperou que o Senhor transformasse o coração do seu marido, que era egoísta e infiel, e esperou que Deus lhe desse um filho. Houve uma época em que ela cansou de esperar e resolveu dar um jeitinho na situação, pois achava que Deus estava demorando demais para cumprir sua promessa. Sara ficou impaciente, como também acontece conosco. Mas apesar de parecer completamente impossível de acontecer, apesar de tudo ser contra ela, Deus cumpriu sua promessa e Sara engravidou na sua velhice, depois de ter passado pela menopausa. É interessante notar que Deus esperou para agir até a última hora, para que não ficasse nenhuma dúvida de que foi uma ação milagrosa. Sara conheceu a dor da espera, porém, mesmo se impacientando às vezes, ela sabia quem era o seu Deus. Ela aprendeu que para Ele não existem impossíveis. Eu quero orar por você. Senhor, muitas pessoas que ouvem esse áudio nesse momento estão orando por causas aparentemente impossíveis aos olhos dos homens. Esposas que oram por maridos para que se convertam, pais e mães que oram por filhos que estão envolvidos com drogas ou com más companhias, que se desviaram dos teus caminhos. Famílias que oram para que o Senhor resolva uma situação financeira, para que o Senhor restaure um lar. Pessoas que oram para que haja cura de uma enfermidade que o médico já falou que não há cura. Por isso eu peço ao Senhor que revele-se a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo as tuas promessas possam se cumprir na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18, verso 14, diz assim: Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho.